Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. Agora nós vamos iniciar o primeiro curso de um perfil de personalidade que tem a vaidade na base da personalidade. Até aqui nós falamos de três perfis de personalidade que tem a ira, né, que é uma raiva muito forte, excessiva na base da personalidade. Nós falamos de três perfis de personalidades que tem o orgulho na base da personalidade. E agora nós vamos falar de três perfis de personalidade que tem a vaidade na base da personalidade. E esse é o primeiro. Lembrando que a ira, o orgulho, a vaidade não são emoções boas ou emoções ruins, são apenas emoções. Essa ideia de que uma emoção é boa ou é ruim é um julgamento, isso é um juízo moral, isso daí tem a ver com crenças, com determinados caminhos religiosos, culturais, que nós fomos ensinados. Mas quando a gente começa a olhar no sentido do nosso autoaprimoramento, do nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai perceber que emoções, elas são apenas sinais, elas são experiências que quando a gente aprende a compreendê-las, quando a gente aprende a assimilá-las, quando a gente aprende a senti-las, a ouvi-las e a aprender com elas, a gente percebe que todas elas podem ser um degrau para que a gente possa dar mais um passo no nosso crescimento e desenvolvimento, ou uma parede onde vai ser um obstáculo, ou até mesmo um buraco onde a gente vai cair e vai ficar lá dentro, né, travado no escuro. A escolha é nossa e o conhecimento ele está sendo oferecido para vocês exatamente para ajudar ele, se for para você um buraco onde você está dentro preso, ou uma parede, um muro que está te separando daquilo que você busca, que se torne um degrau onde você vai conseguir dar mais um passo e se desenvolver na sua vida em rumo àquilo que faz sentido para você, ok? Então, o que acontece? Esses próximos três perfis de personalidade, assim como os três anteriores que têm a emoção do orgulho na base da personalidade, também são personalidades que são emocionais. Aí você vai falar assim, nossa, mas todo mundo não tem emoções? Sim, todo mundo tem emoções, só que existem personalidades que são emocionais, existem personalidades que são mentais e existem personalidades que são sensoriais, que estão ligadas mais à parte das sensações físicas do corpo. E essas personalidades que são mais emocionais, o que predomina no momento da tomada de decisão, no momento, na forma como a pessoa percebe o que as outras pessoas estão fazendo, como ela percebe o mundo, a vida e como ela percebe a si mesma, é o que predomina é as emoções dela. Então, quando uma emoção afeta ela, isso empurra ela, impulsiona ela a tomar determinados caminhos e posições muito mais forte do que uma pessoa que seria mental, o que no caso de uma pessoa mental seria mais o pensamento que iria empurrar ela para um determinado comportamento. Uma pessoa que ela é mais a personalidade sensorial, uma sensação física, ela vai então, né, empurrar essa pessoa para um tipo de comportamento. Então, pessoas que têm a personalidade emocional também têm sensações físicas, também têm pensamentos, mas o que predomina, o que é mais forte, o que mais impulsiona, o que mais controla ela, o que mais desestabiliza ou, né, aonde realmente está a força dela é exatamente nas emoções, ok? Então, o que acontece, né? Essa vaidade, a gente também precisa entender que ela está expressando, na verdade, o quê? Um medo. A vaidade, ela é apenas a expressão de um sentimento, de uma emoção mais profunda que é o medo. O medo de precisar do outro, o medo de ser vulnerável na vida, o medo, sabe, de depender das outras pessoas e não ter de volta, né, esse atendimento das necessidades. Então a vaidade, ela surge apenas como uma resposta ao medo, ok? E o primeiro objetivo hoje aqui vai ser a gente falar de três tópicos que são fundamentais para a gente começar a entender esse novo perfil de personalidade, para entender, né, se você vivencia ele ou se os traços desse perfil de personalidade eles são fortes em você, porque nós tanto podemos ter este perfil de personalidade como nós podemos ter outro perfil de personalidade e ter os traços desse perfil de personalidade forte em nós. E isso é comum, isso acontece porque nenhuma personalidade ela é
totalmente só ela. Ela é composta também por um temperinho. Então vamos imaginar, se você tem outra personalidade e você percebe que você se identifica muito com isso daqui, é porque o temperinho desse perfil de personalidade que você está vivenciando é exatamente os comportamentos, né, e os padrões desse perfil aqui. E o primeiro ponto que a gente então vai falar é sobre o ideal de eficiência. Porque quem vivencia essa personalidade realmente tem esse ideal na cabeça, sabe? Tem assim uma visão da vida, sabe? Como se a missão dessa pessoa na vida fosse ser uma pessoa competente. É uma pessoa que ela tem naturalmente, ninguém precisa cobrar ela, ninguém precisa incentivar ela, ninguém precisa exigir nada dela. Ela realmente se coloca em uma condição onde ela se cobra, ela se exige o quê? Ser uma pessoa extremamente competente. A vida dela não faz sentido para ela, ela não se sente bem com ela mesma se ela não se sentir competente na vida. Gente, só um minutinho, porque a câmera aqui tá um pouco branquinha, eu vou dar uma pausada aqui para ver se eu consigo resolver isso. Agora melhorou. Tava meio branquinho aqui, eu não tava gostando da imagem não. Então o que acontece, né? Um ponto já muito forte para a gente perceber desse perfil de personalidade é exatamente isso, sabe? Essa forma de encarar a vida como se a missão dessa pessoa na vida é realmente ser competente. E eu não estou dizendo aqui, entende, de uma pessoa que em algum momento da vida começou a aprender a enxergar a vida como uma missão de ser competente. Porque se você, em algum momento da sua vida, você passou a olhar para a vida dessa forma, você não tem esse perfil de personalidade. Você, na verdade, fortaleceu esse traço de comportamento que esse perfil de personalidade vivencia. Somente uma pessoa que desde criança, que desde a adolescência, ela vem encarando a vida, sabe, como essa necessidade de ser competente naquilo. Então, pessoas que geralmente estão ligadas ao esporte, ao atletismo, tem muito essa característica. Ou mesmo pessoas, né, que estão ligadas a outros tipos de competições, tem muito essa característica. Então, não é uma coisa que a gente desenvolveu no meio do caminho, tá? É uma coisa que acompanha a gente ao longo da vida. E isso tem a ver exatamente com um desejo, né, de provar valor por meio dos resultados. Hoje a gente está vivendo numa sociedade onde isso está sendo muito cobrado, né, onde isso está sendo muito forçado na gente. Então, quando a gente olha para a rede social, né, a gente encontra sempre as pessoas falando que o que importa são os resultados, que o que importa são os números, que o que importa é o que a gente produz, que o que importa é o que a gente entrega. E sim, né, quando a gente olha para um aspecto da vida material, para o mundo do trabalho, né, para o mundo empresarial, isso realmente é o que importa. Só que nem tudo na vida é sobre os resultados. Isso é só um aspecto da vida. Claro que nesse momento, né, a gente acaba às vezes até esquecendo que a vida tem os outros lados e a gente se foca somente nesse, e é por isso que muitas pessoas às vezes elas buscam toda a felicidade e a realização delas apenas nos resultados, e quando elas alcançam, elas percebem que aquilo não era o suficiente. Não estou dizendo que é ruim, mas não é o suficiente para a pessoa realmente se sentir feliz. Gente, só um minutinho, porque de novo eu vou ter que dar um pause aqui porque está voltando. E nessa, né, a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque quando a gente alimenta, por exemplo, né, esse tipo de crença, ou quando a gente vivencia essa personalidade, acaba que a gente se torna uma pessoa muito infeliz e acaba se julgando muito, se culpando muito quando já alcançou os resultados e assim ainda não se sente totalmente feliz, totalmente pleno. Não quer dizer que os resultados não sejam importantes, mas só que olhar como se o, os resultados fossem uma forma da gente provar o nosso valor, isso vai acabar muito com a gente. A gente precisa colocar os resultados nos lugares, no lugar que cabe a eles, que é o quê? Os resultados, eles realmente eles são necessários para a gente poder conquistar conforto, conquistar um espaço profissional, para a gente conquistar uma série de coisas que são necessárias, né, quando a gente quer viver em sociedade. Mas não é tudo e não é apenas isso que vai realmente fazer uma pessoa ser uma pessoa feliz e realizada. Então, quando a gente começa a ter isso mais claro, ou se você vivencia essa personalidade, esse é o principal, né, aprendizado, né, e tem vários outros que a gente vai trazer aqui para você estar olhando para ele. Então, olhar para o resultado como um símbolo de sucesso e entender isso como um sinônimo de segurança, eu só me sinto seguro quando eu tenho resultado, porque isso significa que eu tenho sucesso, então agora eu consigo me sentir seguro, agora eu consigo, sabe, ficar em paz comigo, faz com que a gente viva uma vida
como aquelas coisas que... Imagina aquela cena que é um cavalo correndo atrás de uma cenoura, porque toda vez que a gente alcança um resultado, a nossa mente ela vai criar um novo resultado que a gente quer. Então, se a gente associa que a nossa segurança ela está vinculada ao sucesso e o sucesso está vinculado aos resultados, a gente nunca vai se sentir seguro na vida. A gente vai estar sempre buscando uma segurança e nessa busca por segurança a gente vai passar a vida inteira inseguro, achando que está indo na direção certa, porque a nossa mente ela engana a gente, né? A gente então acha que só falta mais uma coisa para conquistar, para se sentir seguro, e nessa a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 anos, 5 anos, porque sempre que a gente alcança a próxima coisa, tem outra coisa. Então nunca termina isso. Então nessa busca pela segurança, a gente vive a vida inteira inseguro, ansioso e depois não sabe por que a gente está mal. Depois a gente não sabe por que a gente está com um monte de comportamentos de fuga, por que a gente está com um monte, sabe, de autossabotagens e de coisas que vão fazendo, atrapalhando a nossa vida no dia a dia. E olhar para isso é exatamente um ponto fundamental para a gente não precisar passar por esses processos de forma tão sofrida. Um outro ponto também que eu quero ressaltar aqui com vocês, mas antes eu gostaria de te pedir gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas, assim o canal cresce e a gente leva esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E o ponto é exatamente o quê? É exatamente essa ideia da gente, quando vivencia esse perfil de personalidade, se identificar, sabe, com o personagem que realiza tudo muito bem. Então, ele assume uma tarefa e ele quer fazer aquilo impecavelmente. Então, tudo que essa pessoa assume, ela quer ser impecável. Só que, às vezes, ela não percebe que não dá pra gente ser bom em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo. A gente pode ser bom em poucas coisas. Em muita coisa, isso não é possível. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente realmente vai perceber detalhes sobre aquilo, a gente vai aprender nuances, sabe? Coisas muito pequenas que a maioria das pessoas não percebem sobre aquilo. A gente vai entender, sabe, como que são os detalhes que vão sabotar a realização daquilo, os que vão dar um impulso daquilo se realizar melhor. Então, quando a gente foca em algumas coisas, a gente descobre coisas que a maioria das pessoas não vão descobrir. E sim, nós conseguimos fazer aquilo muito bem. Mas quando a gente tenta fazer muitas coisas, a gente não vai ser bom em tudo. Então, esse foco, essa ideia, sabe, essa identificação em fazer bem tudo que assume é mais um convite para essa pessoa sofrer muito, para essa pessoa achar que ela é uma farsa ou ela também entrar num excesso de esgotamento para conseguir dar conta de tudo que ela está colocando para ela fazer. Quando na verdade ela precisa apenas se concentrar naquilo que é o necessário, naquilo que realmente ela precisa e não querer ficar provando para o mundo, querer ficar provando para as outras pessoas ou, né, essa pessoa é a pessoa que quer provar para si mesma, porque está muito ligado com ela. Claro que também a imagem externa, mas só que na cabeça dela ela tem que provar para ela, sabe? Ela precisa mostrar para ela não consegue lidar com a ideia de que ela não fez algo muito bem feito. Então, isso faz com que ela gere, né, tanto em relação a si mesma, quanto o desejo que ela tem que as pessoas vejam ela como uma pessoa que é autocontrolada, né, que tem um autocontrole muito forte, que é uma pessoa confiável. Então, é uma pessoa que ela transmite essa imagem e às vezes ela tá passando por um terror dentro dela e ela tá fingindo que tá tudo bem. Não é que ela tá bem, ela tá fingindo que tá tudo bem. Ela tá fingindo, né, que tá conseguindo controlar tudo, que ela tá realmente lidando com tudo de uma maneira saudável, porque ela tem medo de passar uma mensagem que ela não é uma pessoa que tem autocontrole, que ela não é uma pessoa confiável. Então, às vezes ela pode fazer uma coisa que não tá fazendo bem para ela, mas ela vai fazer aquilo até o fim para passar aquela imagem de uma pessoa de confiança, que fez aquilo, que foi até o final. Não também que isso seja negativo, porque a gente sabe que às vezes no meio do caminho, né, a gente começa com algumas autossabotagens, às vezes a gente está fazendo algo e a gente já quer parar por ali, por uma série de inseguranças e de medos, e em muitos casos realmente o que é saudável é a gente ir até o fim. Mas tem situações que às vezes ir até o fim é somente uma forma de se machucar desnecessária.
E se a gente está vivenciando este perfil de personalidade, a gente acaba não percebendo isso e a pessoa que vivencia isso, ela acaba julgando outras pessoas que não querem ir até o fim em algo que não está fazendo bem para elas. Porque se na cabeça dela ela vai até o fim toda vez em algo, todo mundo tem que ir. Então ela acaba julgando outras pessoas. E isso, né, torna ela uma pessoa que não consegue demonstrar vulnerabilidade e que também não consegue lidar com a vulnerabilidade do outro. Toda vez que o outro demonstra uma vulnerabilidade, fala que não consegue, fala que não quer, fala que não tá afim, sabe? Fala que não tá bem, fala que tá triste, fala qualquer coisa que não seja um símbolo de força, de potência, de capacidade, de realização, essa pessoa ela tem dificuldade de lidar com isso. E ela também não consegue aceitar que ela tem dificuldade, que ela tem medo, que ela tipo não quer fazer aquilo, ou que aquilo não está fazendo bem para ela. Então, quando a gente não quer demonstrar a nossa vulnerabilidade, o que que é a nossa vulnerabilidade? É tudo aquilo que a gente acha que é fraqueza, é tudo aquilo que a gente acha, sabe, que é ser uma pessoa mimimi, é tudo aquilo que a gente acha que é ser uma pessoa fresca, quando na verdade não. Cada pessoa é única, cada ser humano é único. Cada alma que está aqui manifestada é única. Então, quando a gente começa a compreender que cada um tem uma história única e cada um tem um limite muito particular e muito único, e que a gente não precisa, sabe, ficar seguindo esses padrões que criaram pra gente, porque quem criou esses padrões nem tá aqui mais, já foi até embora, já até desencarnou, e a gente tá seguindo esses padrões, sabe, para tentar provar que a gente é uma coisa que a gente na verdade não precisa ser. Então, expressar as nossas vulnerabilidades, falar quando chega o nosso limite, assumir que o nosso limite chegou, é uma forma de muita inteligência, muita sabedoria. E isso tem a ver com a gente realmente conseguir sair, sabe, dessa imagem da pessoa que é extremamente competente, da pessoa que é extremamente eficiente, da pessoa que sempre vai gerar o máximo de resultados possíveis, porque nem sempre o máximo de resultado possível é o melhor pra gente. Nem sempre é o que a gente precisa. E uma coisa que é muito forte mesmo assim, dentro desse perfil de personalidade, é exatamente o quê? O medo de depender de outras pessoas. Então, essa pessoa, sabe, ela vivencia assim uma ferida muito profunda quando ela não consegue ser autossuficiente. Então, se ela não consegue ser autossuficiente, se ela não consegue se virar por conta própria, se ela não consegue dar um jeito nas coisas sem recorrer a outras pessoas, ela vive assim um sofrimento. A mente dela começa a dizer que ela não serve pra nada, que ela é incapaz, que ela fracassou, que ela, sabe, tipo assim, não tá valendo um real. Essa pessoa, ela entra num estado muito deprimido. Não necessariamente que ela vai ficar ali quietinha no cantinho dela, porque talvez ela pode partir pro oposto, que é o quê? Começar a fazer um monte de outras coisas para fugir daquele sentimento de tristeza, para fugir daquele sentimento de culpa, para fugir daquele sentimento de vergonha que não necessariamente precisaria existir. Por quê? Porque na verdade é ela, é a mente dela, é a personalidade. Lembrando, nós não somos a nossa personalidade. A personalidade é um personagem que a nossa mente criou na nossa infância para a gente se adaptar à realidade. E esses pensamentos, então, é a personalidade, sabe? Dizendo para ela que ela não pode confiar nas outras pessoas. Porque esse perfil de personalidade, ele tem um histórico de ter vindo de ambientes, né, de lares, aonde a criança ela entendeu que ela tinha que realizar grandes coisas para que as pessoas, para que os adultos à volta olhassem para ela. Então aquela criança sabe que ela só recebeu amor, carinho, afeto, atenção quando ela tirava as melhores notas, quando ela ia bem lá, tipo no esporte que ela fazia, por exemplo, sei lá, o judô, o balé. Então quando ela ia muito bem em algo, ela recebia carinho, atenção e afeto. E quando ela não ia tão bem, né, dentro daquilo que a gente chama, né, de resultado, ela não recebia essa atenção, esse carinho, esse afeto. Então a mente dela foi entendendo que para ela ter carinho, afeto e amor, ela tem que ir bem em tudo, quando na verdade isso foi apenas uma experiência da infância dela. Não quer dizer que no mundo todo mundo é assim. Inclusive vai ter lugares que se a pessoa ela quiser ser boa em tudo, ela vai arrumar muitas intrigas, muitos problemas. Por quê? Porque ela não vai dar espaço para as outras pessoas poderem também expressar o talento delas. E isso gera conflito em empresas, isso gera separação em relacionamentos, isso gera brigas, né, entre amigos, isso gera um monte de coisas negativas quando a gente não percebe que a gente poder, sabe, tipo, depender, né, não depender no sentido da dependência emocional, mas depender no sentido
da convivência, da gente poder, sabe, aceitar que o outro é importante na nossa vida e que sim, vai ter momentos que a gente vai precisar pedir algo para alguém, porque o ser humano, ele só vive porque a gente vive em comunidade, a gente precisa, sabe, do apoio dos nossos pares, das pessoas que estão à nossa volta para a gente conseguir realmente viver a nossa vida. Então, a gente ficar preso nesse orgulho de dar conta de tudo sozinho, tudo sozinha, é somente uma prisão da nossa mente. Só que nesse momento da sociedade que a gente encontra, isso parece ser uma coisa incrível e maravilhosa. A gente não está entendendo que isso, na verdade, é uma fixação de uma personalidade. Então hoje a gente pega pessoas muito importantes, muito famosas, que têm esse perfil de personalidade e um monte de pessoas tentam seguir essas pessoas e acabam nem percebendo que na verdade essas pessoas elas estão fixadas em um padrão de personalidade. Não quer dizer que elas não tenham mérito por aquilo que elas alcançaram. A grande questão é apenas que o que elas estão fazendo é exceder em algo que é bom, mas que o excesso, todo excesso, ele causa uma série de problemas. E um dos problemas, sabe, que esse tipo de personalidade ele vivencia é a ansiedade por tentar manter tudo sob o próprio controle. Porque quando a gente quer ser eficiente em tudo, a gente acaba ficando ansioso, tentando entender o que vai acontecer ali na frente, tentando prever os próximos passos, tentando, sabe, dar conta de todas as possibilidades de situações, sabe, N situações que podem acontecer. E a vida ela não dá espaço para quem quer viver assim. A vida ela é dinâmica, a vida ela tem uma série de encontros e desencontros e a nossa mente ela não é capaz de prever tudo isso. Então tentar viver a vida dessa forma é só uma maneira da gente sofrer. Agora, quando a gente consegue colocar a eficiência no lugar necessário dela, quando a gente consegue colocar a busca pelos resultados no lugar necessário e saudável deles, e a gente consegue entender que a gente pode conviver com outras pessoas, que a gente pode precisar de outras pessoas, que a gente pode pedir ajuda para outras pessoas, que a gente pode falar das nossas vulnerabilidades, que a gente pode, sabe, realmente fazer coisas sem ser sozinho, a gente começa a perceber então que a gente não precisa ter as coisas sob o controle. A gente, na verdade, pode ir um passo de cada vez, somente prestando atenção no que está acontecendo agora. E em momentos específicos que a gente estiver fazendo planejamentos, a gente pensar no futuro, mas não passar o dia inteiro pensando no futuro, como às vezes a gente passa. E eu me coloco nesse pacote, sabe? Tem momentos assim que às vezes eu me pego, eu já tô lá na frente, eu tenho que volta, 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 volta. Honestamente, né? Esses dias mesmo, assim, todos eu pela praia ao longo do dia, né? Fazendo as coisas que eu tenho que fazer de tarde e eu me pegando assim, sabe? Poxa, de frente com aquele mar lindo, maravilhoso e com a minha mente lá em outro lugar. E eu, cara, volta pra cá, presta atenção no mar, olha que lugar lindo, olha que visão maravilhosa. Teve até um dia que eu tava andando na praia e na minha mente um pensamento ecoou dizendo o seguinte: você não disse que seria feliz quando morasse na praia? Aquele pensamento me pegou, sabe? Porque eu falava muito isso pra mim, né? Que quando eu morasse na praia eu seria muito feliz, que a praia ia me fazer muito feliz e tal. E às vezes estando aqui, se a gente não cuida, a nossa cabeça já vai pro futuro. E o que que ela tá tentando fazer? Ela tá tentando controlar as coisas. E o que que isso tá expressando? Que naquele momento a gente tá produzindo na nossa vida um quadro, né, de ficar ansioso, a gente está produzindo uma experiência de ansiedade de forma desnecessária, a gente não precisa disso. Mas, para quem vivencia esse perfil de personalidade, que acredita que a missão da vida é ser competente em tudo, sabe que o principal foco, né, da vida é não depender de ninguém e ainda sentir orgulho disso, sabe, de se ferrar sozinho, de não precisar de ninguém, gente. Vamos olhar para isso, vamos cuidar de verdade, vamos aproveitar essas próximas 8 aulas ainda desse curso que tem aqui, porque essa é a primeira aula e tem mais 8 aulas ainda, e os outros 2 cursos que são ainda de perfis de personalidades que também tem, né, essa emoção na base, mas que lidam com essa emoção de forma diferente, para que a gente possa realmente se libertar disso. Nós não precisamos viver a vida assim. E olhando para isso então, com todos esses pontos que eu te trouxe, eu quero que você se pergunte, sabe, se você realmente é uma pessoa que você está acreditando que a sua missão aqui na vida, sabe, que para você ter valor, que para você valer, sabe, a atenção, o amor, o carinho de alguém, se você precisa dar conta de tudo sozinho, sozinho, se você precisa ser a pessoa de todos os resultados possíveis, eu sugiro você realmente dar uma meditada e ver da onde que você está trazendo isso. Como que você começou a pensar dessa forma, sabe? Qual que foi a influência do ambiente, sabe? Se realmente isso é um traço na sua personalidade ou se isso é a base
da sua personalidade, porque se você é assim desde a infância, adolescência e tal, isso daí tem a ver com uma estrutura de personalidade. Agora, se isso é uma coisa que surgiu no meio do caminho, é apenas algo do ambiente que está te influenciando e você pode olhar para entender da onde que está vindo essa influência e talvez refletir se vale a pena e se faz sentido esse excesso, entende? De eficiência, porque a eficiência ela é maravilhosa. Eu mesmo adoro, mas o excesso de eficiência nesse extremo, ele só causa dor, desafio e afastamento de muitas pessoas da nossa vida, ok? Então, assim eu encerro essa nossa primeira aula e convido você a amanhã a gente vir aqui para a nossa segunda aula para a gente poder aprofundar, né, nesse curso onde a gente vai entender mais essa personalidade que tem essa busca pela eficiência e que tem a vaidade na base, né, da sua estrutura, ok? Então, não se esqueça, segue já agora o canal, se inscreve aqui neste momento, por gentileza, deixa o seu like, sabe? Deixa o seu comentário e compartilha o vídeo para que mais pessoas possam acessar ele. Tchau, tchau.